Responder à vida apenas a partir do ponto de vista dos seus 5 sentidos é perigoso. E se você viver com base apenas na sua sabedoria ou nível de educação, ficará cheio de arrependimentos. Por quê? A educação é limitada, a experiência é limitada, e ser capaz de discernir as intenções ocultas das pessoas é o maior ativo que qualquer homem pode ter, pois agora vivemos em um mundo perigosamente maligno. Todos nós temos um certo nível de discernimento ou intuição, mas isso em si é limitado. Você precisa desse alto nível de inteligência espiritual, conhecido como o dom do discernimento. E se você já tem esse dom, mas menospreza sua importância, e se você continuar sendo ferido e traído porque nunca aprendeu a capturar a voz ou os sinais do seu espírito de discernimento, talvez você esteja duvidando se realmente possui esse dom de discernimento. Não se preocupe. Neste vídeo compartilharei 7 sinais que confirmam que você tem o dom do discernimento. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal. O discernimento é a capacidade de entender e perceber o que não é facilmente visível. É ver além do natural. Você pode até chamá-lo de um upgrade para ter um 6º sentido. Este dom é divinamente alimentado pelo Espírito Santo e ajuda a distinguir o certo do errado, a sabedoria da tolice, o bem do mal e a verdade da falsidade. Mas então, como você saberá se possui esse dom? A Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais em lugares altos. Jesus também alertou que devemos ter cuidado com os falsos mestres que vêm em pele de ovelha, mas interiormente são lobos vorazes, enfatizando assim a necessidade do discernimento espiritual. Muitos desejam ter esse dom único, mas não conseguem. Você pode ser um dos sortudos a possuir esse dom. Como você pode ter certeza de que o tem? Aqui estão 7 sinais que você pode reconhecer em sua vida. Número 1. Você pode testar profecias. Você possui esse dom espiritual quando consegue discernir se aqueles que ensinam ou profetizam estão falando de Deus ou da carne. Pode não ser uma convicção ou sentimento forte, mas você simplesmente tem essa sutil sensação estranha de que a pessoa que está profetizando não é de Deus. Se isso acontece ocasionalmente com você, querido, não ignore. Você possui o dom do discernimento. 1 Coríntios 12, 10, 11 diz: a outro poderes miraculosos, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. A Bíblia deixou claro que todos os dons espirituais vêm do Espírito Santo. Definitivamente a capacidade de testar a fonte de todas as profecias também é um dom do Espírito Santo. Deus lhe deu esse dom com um propósito. Pode ser para salvar as pessoas ignorantes ao seu redor de se tornarem vítimas de falsos profetas e pregadores nestes últimos tempos. Não permita que ninguém menospreze o que você sente. Ore sobre isso e defenda a verdade, assim como o apóstolo Paulo fez. Paulo tinha o mesmo dom nas Escrituras. Vamos dar uma rápida olhada na história de Paulo e Silas. Em certa ocasião, eles encontraram uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Isso significa que ela podia prever o futuro. Agora, seus mestres transformaram isso em um negócio, ganhando dinheiro com as habilidades de profecia dela. Mas vamos ver o que Paulo fez quando seus caminhos se cruzaram. Atos 16, 17 a 18 diz: ela seguiu Paulo e os demais gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo que estão lhes anunciando o caminho da salvação. Ela continuou assim por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou tão irritado que se voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Naquele momento,
o Espírito a deixou. Ela também tinha um dom de profecia e discernimento, mas não era de Deus. Ela disse as coisas certas sobre Paulo e Silas, mas era de um espírito maligno. Mas graças a Deus que Paulo tinha o dom do discernimento para distinguir qual espírito estava se manifestando nela. Esse dom permite que você olhe para o reino espiritual. Ele permite que você saiba quais profecias são de Deus ou de outros espíritos. Muitas pessoas profetizam todos os dias. Podem ser do espírito secular, do espírito demoníaco ou do Espírito Santo. Mas se você é capaz de identificar suas fontes e diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, você tem o dom do discernimento. Quais outros sinais temos? Número 2. Você sempre sente a necessidade de testar ensinamentos falsos. Você se sente relutante em acreditar em todas as pregações e nos chamados mestres que desfilam pelos púlpitos hoje em dia. Você sempre sente a necessidade de verificar cada ensinamento contra a palavra de Deus, não diluída. Se você consistentemente tem essas experiências, é um sinal de que você tem o dom do discernimento. A Bíblia diz que o diabo virá como um anjo de luz. Você não pode diferenciá-lo dos verdadeiros anjos quando ele faz isso. Apenas o dom do discernimento pode distinguir entre a luz e as trevas. Deus adverte na Bíblia sobre ouvir falsos mestres porque, nos últimos dias, muitos se levantarão em nome do Senhor. Eles fazem parecer tão convincente que você quase duvidaria que não é nada além do Espírito de Deus. Infelizmente, muitos crentes serão influenciados porque não conseguem distinguir qual espírito está agindo através deles. Mas se você consegue, considere-se abençoado por ter esse dom. 1 João 4, 1-3 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que vem, e que agora já está no mundo. O discernimento ajuda você a distinguir o espírito da verdade da falsidade. Quando confrontado com uma doutrina, você consegue rapidamente perceber que algo está errado? Se você continua tendo essa experiência, é uma pista de que você tem um espírito discernente. Você encontrará diferentes doutrinas e opiniões sobre Deus quando ligar a TV ou rolar pelas redes sociais. Isso ocorre porque falsos mestres continuam distorcendo a verdade para que não seja o que realmente é. Muitos ficam confusos sobre qual opinião seguir. No entanto, esse dom permite que você identifique quem é autêntico imediatamente ao encontrá-los. Ele revela as mentiras e faz você ver as coisas como realmente são. Quando você consegue olhar para as almas desses mestres e discernir suas verdadeiras intenções, você tem esse dom. Deus depositou esse dom em você para que você possa andar com precisão. Ele não quer que você seja levado por mentiras disfarçadas de verdade. Esse dom é importante para ajudá-lo a verificar se algumas mensagens e ensinamentos são de Deus. Ele ajudará você a examinar todas as obras e garantir que elas estejam alinhadas com a revelação do Novo Testamento de Cristo. Ele também ajudará você a separar as obras do Espírito Santo daquelas de vários espíritos malignos. Mas isso não é tudo. Vamos ver outras maneiras pelas quais o dom do discernimento se manifesta em você. Número 3. Você fala quando necessário. Quando você vê as coisas, deve falar sobre elas como um discernidor.
Você não faz isso porque está com ciúmes ou amargura em relação aos outros. O dom do discernimento pode separar a verdade das mentiras e faz isso sem parcialidade. Se você tem esse dom, não viola o que Deus diz que você deve fazer. Você fala positiva e negativamente ao corrigir violações dos princípios cristãos. Um dos sinais de que você julga corretamente é que você faz da Bíblia seu padrão para discernir. Muitas pessoas que dizem ter esse dom espiritual não o possuem. Isso acontece porque elas deixam as obras da carne dominá-las. Elas são, na maioria das vezes, críticas e desconfiadas dos outros quando falam. Mesmo quando as pessoas aceitam correções, elas não param de procurar por outros problemas. Você deve entender que o dom do discernimento não pode prosperar na imaturidade. Se você possui esse dom, a advertência que dá às pessoas não virá de um lugar de frustração ou inveja, mas de amor e defesa da verdade. Os discernidores não criam problemas porque querem credibilidade. Eles não causam divisão entre o corpo de Cristo. Você deve aprender a entender que a natureza do seu dom fará com que as pessoas o malinterpretem. Isso acontece porque você pode ver as coisas como realmente são. Você vê a verdade e Deus também exige que você a comunique. Cada vez que você revela essa revelação, tende a causar um alvoroço. Isso ocorre porque nem todos querem a verdade. Muitos se sentem confortáveis nas mentiras que escutam. Outros conhecem a verdade, mas não querem viver de acordo com ela. Quando você fala sobre essas inconsistências, isso pode parecer crítica. Um sinal de que você pode ser um discernidor é a crítica que você enfrenta por defender a verdade. Embora se manifestar para defender a verdade da palavra de Deus possa causar controvérsias ou divisões, não é uma divisão doentia. Pegue Jesus, por exemplo. Os fariseus sempre tiveram problemas com seus ensinamentos. Eles sempre tentavam criar questões com ele. Eles estavam sempre presentes para discutir com ele. Note que Jesus sempre defendeu a verdade e os advertiu a seguir o caminho certo. Ele queria que eles se inclinassem para a justiça. Ele também não era movido por ciúmes ou críticas. Ele sempre os corrigiu com amor e sabedoria. Quando você pode abordar um problema específico, julgá-lo com precisão e falar sobre isso com ousadia, é uma pista de que você tem esse dom. 2 Timóteo 3:16-17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você descarta a cultura e a aparência externa. Em vez disso, você olha para o espírito para detectar a verdade. Quando você fala com as pessoas, seu foco não está no exterior, na apresentação ou nos maneirismos. Todas essas coisas podem enganá-lo a negligenciar a realidade. Cada vez que seu fundamento para discernir é a Bíblia e exclusivamente o que ela diz, é um sinal de que você tem esse dom. Defender a verdade, às vezes, fará com que você se sinta diferente dos outros. Você pode até se sentir solitário e deslocado porque raramente encontra pessoas que entendem o que você sabe. Mesmo quando você tenta esclarecê-los, eles podem não parecer interessados ou querer discordar. Às vezes, isso pode levar a uma discussão. Quando você se sentir isolado, não desista. Entenda que isso é um sinal de que você tem algo especial. Número 4. Sonhos e visões precisos. Seus sonhos se tornam realidade. Você sempre se surpreende com a precisão de algumas de suas visões? Ter precisão sobre sonhos ou visões é um sinal de que você pode discernir. Deus muitas vezes aproveita seus momentos de silêncio para interagir com você. Ele revela e comunica eventos futuros a você. Às vezes,
Ele pode lhe dar essas respostas em seu espírito enquanto você está em silêncio. Se isso acontece frequentemente, você tem o dom do discernimento. Isso prova que você está alinhado com o propósito de Deus por meio de tempos e estações. Também denota um alto nível de sensibilidade espiritual. Às vezes, você pode desconsiderar ou chamar esses sonhos de meras ocorrências por causa da frequência com que os vê. Não, você está errado nisso. Esse é um sinal de que Deus o ordenou para ser um discernidor. Ele quer que você seja um portal através do qual Ele comunica sua agenda na terra. Você pode ser como José. Ele continuava vendo seus pais e irmãos se curvando a ele, mas não conseguia entender. Mesmo suas circunstâncias tomaram um rumo oposto aos seus sonhos. Independentemente das provações, eventualmente, tudo se concretizou. Ele se tornou o primeiro-ministro do Egito e ajudou a salvar sua família e toda a terra da fome. Se você está tendo esses sonhos, isso mostra que você não é comum. Se Deus continua revelando coisas a você sem esforço, ou lhe mostra algo antes que aconteça, não subestime isso. Quando você não se esforça para ver o que vê, ou as coisas sempre acontecem exatamente como você descreve, é um sinal de que você tem esse dom. Número 5. Você pode testar as intenções das pessoas. O dom do discernimento permite que você entenda as pessoas além do valor superficial. Ele ajuda você a olhar além do que elas lhe dizem sobre si mesmas. Ele lhe dá acesso para investigar os assuntos pessoais delas sem a permissão delas. Você pode ver o que elas escondem e do que se recusam a falar. Você conhece os desafios ou as intenções malignas delas. É quase como se você penetrasse suas almas e pudesse vê-las como realmente são. Esse dom ajuda você a testar todos os espíritos, porque muitas pessoas não têm boas intenções. Ele permite que você veja através dos atos pretensiosos que as pessoas apresentam. Quando você conversa com as pessoas, pode dizer se elas são genuínas ou estão escondendo algo. Elas não podem fingir seu comportamento diante de você. Com esse dom, você pode rapidamente perceber quando as pessoas não estão sendo honestas, pela maneira como agem ao seu redor. Mesmo quando tentam dominar ou disfarçar suas verdadeiras intenções, você percebe. É quase como se o véu delas se levantasse diante de você. Nesse momento, você pode ver além dos gestos gentis e das encenações. O mundo de hoje mudou. O mal se intensificou de tal forma que você mal pode distinguir quem é genuíno de quem não é. Apenas o dom do discernimento lhe oferece essa oportunidade. 1 Coríntios 2:14-16 diz: O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim como essa escritura diz, muitos podem não entender o que você vê. Eles não compreenderão suas razões para se afastar de certas pessoas. Eles não podem acessar o reino espiritual como você faz. Por isso, geralmente desconsideram o que você diz. É normal que eles desconsiderem seus sentimentos em relação a uma determinada pessoa. Não fique mal por isso e não comprometa sua posição. Quando você caminha no dom do discernimento, o Espírito Santo abre seus olhos além do natural. Ele lhe dá um vislumbre das habilidades de Deus. Essa é a razão pela qual você pode discernir como faz. Esse dom ajuda você a selecionar as pessoas que deve deixar entrar em seu espaço pessoal. Ele também mantém afastadas aquelas que dizem que se importam com seus lábios, mas cujos corações estão longe de você.
Ele lhe dá esse dom para mantê-lo seguro dos malignos. Seu dom também ajuda os outros a evitarem pessoas que poderiam causar dor ou perigo. Quando você consegue discernir, aqueles com intenções malignas não conseguem levar adiante seus planos. Eles não conseguem vê-los se concretizarem, porque Deus revela sua desonestidade a você. Você se torna uma águia com visão aguçada, capaz de ver 5 vezes mais rápido do que uma pessoa comum. Você consegue sentir o mal a milhas de distância, porque está alerta através do discernimento. O rei Salomão foi um dos poucos que possuía esse dom no Antigo Testamento. Ele deu um julgamento preciso entre 2 mulheres que alegavam ser a mãe de uma criança. Essas mulheres viviam na mesma casa, onde cuidavam de seus bebês. Quando uma das crianças morreu, ambas reivindicaram a criança restante como sua. Essa questão chegou aos ouvidos de Salomão, e ele discerniu quem era a verdadeira mãe. Ele pôde perceber as intenções das mães pelo dom do discernimento. Salomão era um grande juiz de caráter. Se você também se vê avaliando os verdadeiros sentimentos dos outros, então tem esse dom atuando em sua vida. Vamos ver outras maneiras pelas quais esse dom pode se manifestar em sua vida. Número 6. Amor pela presença de Deus. Se o Espírito Santo o inspira a discernir, um sinal evidente será sua consciência de sua presença. Lembre-se de que este dom é um dom espiritual, o que significa que você precisa ser espiritual para recebê-lo. Agora, isso não significa que uma vez que você é cristão, deve ter esse dom. Muitos crentes salvos não têm os dons do Espírito Santo. Ser espiritual significa entender a pessoa do Espírito Santo. É ansiar pela presença de Deus. Isso vai além de simplesmente frequentar a igreja. É passar momentos em comunhão porque você ama genuinamente a Deus. O dom do discernimento vem do Espírito Santo. Ele deposita essa imersão sempre que você o acolhe ou o recebe. Você começa a sentir sua presença de forma mais intensa se tiver o dom do discernimento. Isso acontece porque Ele é quem lhe dá acesso para ver, ouvir e sentir as coisas que você faz. Você começa a sentir sua presença ao seu redor porque Ele quer que você conheça seus caminhos. Você também começa a se concentrar em Deus e em seus planos para você. Gradualmente, você sente sua presença ou vê seus rastros em todos os lugares que vai. Mesmo nas atividades insignificantes que você realiza, você o encontra. Isso não o deixa desconfortável, pois você também deseja que ele esteja perto. O dom do discernimento e a presença de Deus trabalham lado a lado. É por isso que você frequentemente sente essa sede insaciável por Deus. Você anseia sempre por tê-lo com você e nunca se cansa de sua presença. Você se vê envolvido em adoração e oração. Você também começa a experimentar sua alegria e paz de maneiras profundas. Se você tem esse dom, encontrará uma força incomum para prosseguir. Você enfrentará os desafios que surgirem em seu caminho, porque sempre terá Deus com você. Número 7. Sentindo motivos malignos. A mente natural não consegue compreender o mal no mundo de hoje. O coração é enganoso e ninguém pode entendê-lo completamente. Isso implica que você não pode realmente conhecer ou confiar em ninguém. As pessoas nem sempre são o que parecem ser. A Bíblia descreve o coração do homem como desesperadamente ímpio. Muitas pessoas entram em sua vida para causar dano. Elas não o amam como dizem amar. Elas são agentes do diabo e estão em uma missão para interromper seu progresso. Como você é um discernidor, Deus permite que você veja suas intenções. Você pode perguntar: como eu me torno ciente? Aquele sentimento de inquietação quando uma pessoa específica está ao seu redor
não é normal. Você pode estar apenas sentindo a energia errada dessa pessoa. É quase como se algo em seu espírito reagisse negativamente à presença delas. Você também pode sentir ansiedade e medo sempre que encontra essa pessoa. Essa é uma das maneiras de você perceber que tem o dom. As pessoas ao seu redor podem não sentir o que você sente. Isso ocorre porque elas não têm o dom de perceber forças obscuras. É por isso que você não deve desconsiderar esse sentimento ou pensar que pode estar delirando. Jesus pôde sentir que Judas ia traí-lo. Jesus discerniu sua identidade porque Judas tinha motivos errados. Enquanto ele se sentava e se comunicava com Jesus, também fazia planos para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Os outros estavam alheios às suas ações, mas Jesus sabia que Judas era falso. Judas esteve com Jesus desde o início de seu ministério até o fim, mas acabou vendendo Jesus para o inimigo. Como discernidor, você pode distinguir aqueles que mantêm uma aparência amigável, mas têm planos de apunhalá-lo pelas costas. Se você observar certos sinais sobre alguém, especialmente coisas que os outros podem não prestar atenção, você deve saber que não é uma coincidência. Você deve estar consciente de como essas pessoas agem ou do que dizem. Há uma razão pela qual você se sente assim, especialmente quando tem o Espírito Santo presente com você. Ele pode decidir passar essas advertências de forma sutil, através de seus instintos ou emoções. Portanto, procure não negligenciá-las. Busque entender o que o Espírito Santo deseja comunicar a você. Muitos cristãos não entendem o uso desse dom específico. No entanto, isso não muda sua importância na vida de todo crente. O dom do discernimento em sua vida mostra que você tem o Espírito Santo. É também uma prova de suas manifestações em sua vida. Agora que você entende esse dom, pode saber se o possui a partir dos sinais mencionados. Isso agora levanta a questão: como eu administro esse dom? Vamos analisar as maneiras de proteger esse dom do discernimento. Você não precisa ter medo se está experimentando o dom do discernimento pela primeira vez. Haverá momentos em que você verá o que preferiria não ver. Você ouvirá informações que considera desnecessárias ou que prefere não saber. Às vezes você pode ficar ansioso ou confuso quando Deus abre sua mente para o reino espiritual. Você deve entender que isso é um chamado em sua vida. Você não pode fugir dele. Considere um privilégio ver o que os outros não conseguem ver. Você também pode orar e pedir ao Espírito Santo que o ajude a dominar esse dom. Você deve aprender a abraçá-lo e estar aberto para explorar sua totalidade. Assim como um novo produto, você precisa passar tempo praticando, aprendendo sobre esse dom e como controlá-lo. Não hesite em fazer perguntas quando ver ou ouvir coisas que não entende. À medida que você faz isso, ganhará compreensão. Se você está tendo sonhos e visões, não se sinta confuso. Sim, você pode às vezes se perguntar se há um significado para todos os seus sonhos. Você deve lembrar que os sonhos são canais através dos quais Deus fala com seus filhos. Se Ele continua falando com você por meio de visões e sonhos, Ele quer revelar algo. Ele pode estar apenas protegendo você ou seus entes queridos de um perigo iminente. Em outras ocasiões, Ele pode estar guiando você pelo caminho certo. Você também deve notar que o inimigo busca perverter esse canal. Isso significa que ele também pode lhe mostrar imagens e fazê-las parecer que vêm de Deus. Nem todos os sonhos que você tem virão de Deus. O inimigo sabe como invadir sua mente com sonhos que Deus não inspira. É por isso que você deve dominar as maneiras que Deus fala com você. Em tais momentos, você deve olhar além da mensagem e verificar o espírito por trás dela.
O dom do discernimento é a defesa do Espírito Santo contra outros espíritos. O discernimento vê através das mentiras conjuradas por esses espíritos. Você também deve aprender a testar seus sonhos pela palavra de Deus. Se você quiser saber a validade de qualquer revelação, passe-a pelo crivo da Bíblia e veja se ela se alinha. Você pode pedir ao Espírito Santo inspiração se ainda encontrar detalhes vagos. Ele dirá o que exatamente deseja comunicar por meio de seus sonhos. Além disso, aprenda a descartar visões e sonhos que não vêm de Deus. Não tenha tanto orgulho a ponto de não admitir que você estava errado quando descobrir que estava. Você não precisa continuar na falsidade depois que o Espírito Santo lhe disser que não é dele. Pare e mude de direção. Mesmo que você tenha contado a alguém o sonho, tenha coragem de dizer a eles que estava errado enquanto confia em Deus pela verdade. Você saberá quando Deus está falando quando prestar atenção a como Ele se comunica por meio de seus sonhos. Você poderá distinguir sua voz da do inimigo. Portanto, quando pensamentos, sonhos ou visões surgirem em sua mente, você consegue diferenciar entre a voz de Deus, a da sua mente ou a do diabo? Se você puder separá-las claramente, caminhará de forma precisa e guiará outros corretamente. Você deve entender que a unção vem como resposta a uma oração. Isso significa que seu dom serve a um propósito específico. Se você o usar de forma inadequada, Deus tirará sua proteção sobre você. Isso não significa que Ele tirará o dom se você o tiver. Não, seus dons são irrevogáveis, mas Ele interromperá o fluxo e o acesso que lhe dá ao seu conhecimento. Ele também encontrará alguém mais para ocupar seu lugar e continuar sua missão. É por isso que você deve ter cuidado ao administrar os dons do Espírito. Você deve entender que é apenas um custódio privilegiado, não a fonte. Deus é o doador dos dons, e isso significa que você deve usá-lo para sua glória e não para autopromoção. Você não deve acumular esse dom ou mantê-lo escondido. Deus quer que você ajude as pessoas ao seu redor com esse dom. Portanto, você deve ser guiado pelo amor e em conformidade com a palavra de Deus. Como discernidor, você traz clareza e paz aos outros. Seu papel não é causar divisão ou controvérsia. Às vezes, a verdade que você fala pode provocar críticas. Por isso, você deve garantir que siga as instruções de Deus em cada área que Ele permite que você fale. Você deve lidar com amargura e inveja em seu coração, pois elas podem poluir seu dom. Cada vez que você se vê falando porque está suspeitando dos outros, deve ficar atento. Verifique se suas correções vêm de frustração, da necessidade de ganhar credibilidade ou de inveja. Você deve se livrar das obras da carne, pois isso não é o dom do discernimento. Você deve confiar que o Espírito Santo se manifestará através de você. Haverá momentos em que você enfrentará ridículo porque as pessoas não entendem seus dons. Você deve lembrar que Deus colocou esse dom em você por uma razão. Quando você se sentir incompreendido, isso não é um bilhete para se retirar. Isso não significa que você nunca deve falar sobre as coisas extraordinárias que sabe. Você deve aprender que essas reações vêm junto com seu dom. Enquanto as pessoas não puderem ver ou ouvir como você, terão dificuldade em acreditar ou aceitá-lo. Isso não deve mudar como você responde a elas. Lembre-se de que Deus lhe deu uma missão e Ele exigirá um relato quando chegar a hora. Você deve garantir que cumpra seu propósito para a sua vida. Você deve se apegar à sua fé. Em tais momentos, mantenha a verdade que você recebe de Deus acima de outras mentiras.
Não aceite desencorajamento de outros. Lembre-se de que o Espírito Santo está com você. Quando você se sentir rejeitado ou isolado, confie nele para obter força. Ele o guiará por esse processo. Cada vez que você sente pessoas com intenções verdadeiras, deve aprender a abraçar um relacionamento com elas. Elas também podem ser pessoas que Deus destinou para ajudá-lo em sua jornada. Continue construindo as amizades certas ao seu redor. Isso ajuda a proteger seu dom daqueles que têm intenções malignas e podem facilmente manipulá-lo ou causar danos. Quando você também perceber que as pessoas ao seu redor estão caminhando para o perigo, converse com elas sobre isso. Se elas estiverem ao redor das pessoas erradas, advirta-as. Você pode usar seu dom para ajudar os outros, como Jesus fez com a mulher samaritana. Ela tentou esconder sua identidade dele, mas ele discerniu isso e a ajudou a encontrar seu caminho para Deus. Quando você exercita seu dom fazendo a coisa certa, continua crescendo em medida crescente. Agora, deixe-me compartilhar como você pode receber o dom do discernimento. A informação governa o mundo. A cada dia, as pessoas escutam informações que vêm de diferentes direções. Isso torna difícil para as pessoas processarem ou escolherem a coisa certa. Isso também significa que existe um vazio, porque Deus quer levantar pessoas que atuarão como a voz da verdade. Ele quer que você guie os outros de acordo com sua vontade. Por isso, está pronto para impartir esse dom a você. No entanto, você deve estar disposto a recebê-lo. Entenda que você não pode realizar certas atividades religiosas para receber este dom. O discernimento é um dom do Espírito Santo, e esse poder está apenas com ele. Você não pode persuadi-lo a lhe dar este dom. No entanto, com o posicionamento correto, você pode receber uma imersão. Se a pergunta em sua mente é: como posso atrair o dom do discernimento? Vamos analisar as maneiras de acessá-lo. Número 1. Deseje este dom. Deus não força seus caminhos sobre ninguém. Ele não invade nossas vidas e nos envia em uma jornada na qual não estamos interessados. Quando Jesus ensinou sobre a efusão do Espírito Santo, ele disse que isso é apenas para aqueles que têm sede. Precisamos desse anseio espiritual para receber as coisas do Espírito, incluindo o dom do discernimento. Deus responde ao desejo porque é a base para a impartição. Deuteronômio 4:29 diz: mas se de lá você buscar o Senhor, seu Deus, você o encontrará, se o buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus trabalha com seus desejos, especialmente quando se trata de coisas espirituais. Ele nunca lhe dará o que você não pediu. Você precisa mostrar a Ele que deseja o dom do discernimento. À medida que se conecta com Ele diariamente, deixe seu coração anseiar por este dom. O anseio vai além das palavras. É um grito do coração. Se você deseja receber, busque este dom com todo o seu coração e alma. Uma das maneiras de desejar este dom é conhecê-lo. Você pode começar prestando atenção a livros sobre discernimento. Tente entender o que Deus diz sobre discernimento e descubra sobre os grandes homens que ocuparam este ofício no passado. Quando Deus vê que suas ações se alinham com suas palavras e seu coração, não levará muito tempo até que você comece a operar este dom. Este dom não é particular de algumas pessoas. O Espírito Santo não está liberando este dom para um grupo selecionado. Qualquer um que desejar este dom pode tê-lo, porque Deus não reterá nada bom de você. Se Ele pode entregar seu filho por você, Ele pode lhe dar tudo. Mas Ele precisa ver quão desesperado você está e o que você busca. Deixe esse desejo levá-lo a um lugar de oração.
Quando você se apresentar diante de Deus, deve ser genuíno sobre o porquê de buscar este dom. Uma das pessoas que desejou e, eventualmente, operou este dom foi o rei Salomão. Ele se tornou rei recentemente e entendeu a importância de julgar corretamente. O desejo de Salomão o levou a buscar a Deus. 1 Reis 3:9-12 diz: Dê, portanto, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode julgar a este tão grande povo? E a fala agradou ao Senhor, que Salomão tinha pedido esta coisa. E Deus lhe disse: Porque pediste isso, e não pediste para ti mesma longa vida, nem pediste riquezas para ti mesma, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o julgamento. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Você também deve se preocupar genuinamente com os outros. Esta é uma das maneiras de refletir seus desejos a Deus. Se você deseja que este dom se manifeste em você, deseje-o. Se Deus deu a Salomão sem reservas, Ele também o liberará para você. Número 2. Seja centrado em Cristo. Aqui é onde a questão dos motivos entra. Lembre-se de que Deus vê e conhece o coração de todos que o chamam de Senhor. Ele possui o dom do discernimento e pode conhecer suas intenções mesmo antes de você pensar ou decidir sobre elas. É por isso que você deve acertar seus motivos antes de buscar este dom. Faça algumas perguntas para ajudar a verificar o estado do seu coração. Você pode começar entendendo por que deseja este dom. O que você fará com o dom do discernimento quando obtê-lo? Como você o usará para a obra de Deus? Se suas respostas não refletem Cristo como o foco, não há como acessar o dom. Lembre-se de que até nossas orações só receberão respostas quando se alinharem com a vontade de Deus. É aqui que Jesus ocupa o trono do seu coração. Ele se torna o centro da sua vida. Se você quer saber, verifique suas ligações com as coisas do mundo. O que você prioriza? Promover o reino de Deus é um fardo que você carrega? Você sempre quer vê-lo glorificado? Que tipo de conversa ocorre em seu coração? Você honra a Deus acima do que pode pedir ou receber dele? Você está enfurecido com o mundo ou celebra suas doutrinas ou estilos de vida? Se sua resposta não mostra Jesus como seu Senhor, isso significa que você não é centrado em Cristo. Você deve saber que os dons de Deus são principalmente para avançar seu reino. O dom do discernimento é para a obra do ministério, então você deve deixar Deus guiá-lo na maneira que ele escolher. Para ser centrado em Cristo, você deve lidar com o orgulho. A presença desses dons é um sinal de que Deus está trabalhando através de você. Isso não o coloca como o líder. Você é apenas um vaso pelo qual Deus realiza sua agenda na terra. Isso significa que você deve permanecer humilde e sempre reconhecer Deus. A Bíblia diz que Deus sempre resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você deve aprender a ser humilde de coração para receber a graça do discernimento. Você também deve se livrar do egoísmo. Como discernidor, você se apresenta como uma voz para muitos, o que significa que deve falar a verdade de forma imparcial. Você não pode falar ou guiar as pessoas em amargura, inveja, ciúmes ou até mesmo na busca de vingança. Esse estilo de vida não mostra o fruto do Espírito Santo. Ele, em vez disso, reflete os desejos da sua carne. Deus não está no centro da sua vida quando as obras da carne predominam. Este dom deve ser usado para a glória de Deus e não para a gratificação pessoal. É para seu reino, poder e glória, e não sobre você. Você deve se livrar de tudo que magnifica o eu e não a Deus. Você não deve ver isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Esta é uma das razões pelas quais Deus não libera este dom para a maioria das pessoas. Muitos não controlaram seu apetite por dinheiro. Eles podem vender o dom de Deus em troca de posses terrenas. Só porque Ele pode lhe dar tudo livremente, não significa que Ele o faça porque você pede. Ele primeiro verifica seu coração para ver se ele é centrado em Cristo. Muitas pessoas recebem o dom do Espírito e o usam para seu ganho. Verifique o estado do seu coração. Veja o que sua natureza carnal deseja e trabalhe para deixá-la de lado. Quando Deus vê que você pode trocar essa graça por prata ou ouro, Ele fecha seu acesso a esse dom. Mesmo que você deseje, Ele não lhe dará. Deus deve ser o centro de tudo o que você faz antes que Ele possa lhe dar acesso a seus dons. Número 3. Esteja alinhado com a vontade de Deus. Se você deseja o dom do discernimento, deve se submeter a Deus. Antes que Deus abra seus olhos para ver ou o faça ouvir e perceber as coisas, você deve se render a Ele. É quando você deixa de lado decisões, pensamentos e planos por Ele. Deus não pode realmente trabalhar através de você se você não for flexível à sua vontade. Você não pode ter sua própria mente se deseja ser um vaso para Deus. Assim como seus utensílios, você não precisa decidir quem os usa e quais funções tem. Você deve deixar Deus decidir como quer trabalhar através de você. Para que isso aconteça, sua vontade deve se afastar e ser entregue a Ele. Junto com sua submissão a Deus, vem sua disposição de obedecê-lo. Você deve estar pronto para abrir mão de como deseja que as coisas sejam feitas e dar acesso ao plano dele. Isso é o que faz você ganhar sua confiança. Os dons de Deus são uma medida de sua confiança em você. Deus é meticuloso sobre quem Ele confia o dom do discernimento. Ele sabe a importância do papel deles. Ele precisa ver que seu coração está em sintonia com o coração dele antes de liberar este tesouro para você. Ele deve ter certeza de que você fará o que se alinha com seus planos. Deus pode confiar em você? Ele tem sua vontade? Você é obediente às suas instruções? Se sua resposta for sim, isso significa que você está posicionado para receber seu dom. Número 4. Tenha um estilo de vida de estudo consistente da Palavra de Deus. A base para saber o que é certo e errado é a Bíblia. Deus, por meio do Espírito Santo, depositou seus pensamentos nas Escrituras. É o livro da verdade e contém uma visão sobre todos os aspectos da vida. É por isso que você sempre consegue distinguir o bom do mal cada vez que dedica seu coração à meditação. Hebreus 5,14 encoraja você a se alimentar de alimento sólido e não de leite. Este alimento sólido aqui representa a palavra de Deus. Pense nisso. Crianças consomem leite nos estágios iniciais de crescimento. O alimento sólido é introduzido em sua dieta para uma maturidade estável à medida que crescem. Você pode gradualmente distinguir o bem do mal, treinando-se consistentemente para se alimentar da palavra. Você começará a entender a mente de Deus e como Ele pretende que a vida seja. À medida que você continua a cavar na palavra, começa a desvendar segredos. Você também recebe revelações que não são comuns ou superficiais. Este dom exige que você seja diligente se quiser ser seu guardião. Embora não seja comum a todos, Deus está disposto a dá-lo a todos que o desejam. Ele não coloca em alguns corações e deixa outros de fora. No entanto, ele apenas imparte àqueles que se dispõem. A Bíblia ensina que você deve estudar para se mostrar aprovado diante de Deus. Não há como evitar o estudo se você deseja este dom.
Você deve passar semanas, meses e anos aprendendo. À medida que estuda a Bíblia, medite nela e busque entender a revelação por trás de cada letra que lê. Peça ao Espírito Santo que amplie sua compreensão enquanto estuda. À medida que se mantém focado na palavra, você cresce em sabedoria e o Espírito Santo vê seu registro de firmeza. Quando isso acontece, ele libera para você o dom do discernimento. Acredito que agora você pode saber se tem o espírito de discernimento e também como mantê-lo e recebê-lo. Estou animado, porque sua vida não permanecerá a mesma. Diga esta oração: Pai Celestial, obrigado por sua bondade amorosa para comigo. Obrigado por me assegurar por meio de sua palavra. Entendo mais sobre o dom espiritual do discernimento. Obrigado por me dar acesso para experimentar este dom. Senhor, coloco todas as minhas preocupações diante do seu trono hoje. Peço sua misericórdia sobre minha vida. Purifique-me do pecado e conduza-me à vida eterna, Senhor. Separe-me de todo caminho que não é da sua vontade. Ajude-me a viver em espiritualidade para que eu possa ativar seus dons em minha vida. Seja a luz da minha vida e fortaleça-me para continuar seguindo seus preceitos. Ajude-me a manter meu coração fixo em você em tempos de incerteza. À medida que aprendo a entender o dom do discernimento, peço sua orientação. Não posso conhecer o reino espiritual por conta própria. Espírito Santo, eu me submeto a você hoje. Por favor, segure minha mão e me ensine o que não sei. Ensine-me a meditar e habitar diariamente em sua fidelidade para comigo. Ajude-me a permanecer em sua palavra. Ensine-me o caminho do bem e do mal. À medida que estudo sua palavra, deixe minha vida se encher de sabedoria e entendimento. Abra minha mente para saber além das letras e insufle vida em meu espírito. Ajude-me a discernir o que a Bíblia diz. Coloque sua palavra diante do meu coração para que eu não julgue mal ou peque contra você. Por favor, dê-me coragem e força para falar a verdade. Quando você me dirigir a proclamar sua mensagem, ajude-me a obedecê-lo. Não me deixe ceder à desmotivação e à ansiedade. Peço que me ajude a ensinar os outros com amor. Senhor, peço que me separe e aos meus entes queridos de pessoas com intenções malignas. Não deixe que aqueles com energia negativa entrem em minha vida. Abra meus olhos para vê-los como realmente são. Ensine-me a guardar meu coração e proteger os outros do perigo. Corte-me de agentes do diabo que estão aqui para destruir e frustrar seus planos para a minha vida. Encha-me hoje com um desejo renovado por sua presença. Quero estar com você o dia todo. Ajude-me a nunca me cansar de te seguir. Mantenha meu coração firme e ensine-me a te reconhecer em todos os meus caminhos. Dê-me o zelo para confortar e ajudar os outros durante provações e tribulações. Livre-me das obras da carne. Não me deixe agarrar à inveja ou ciúmes. Ensine-me a colocar você no centro da minha vida. Por favor, verifique meus motivos e retire tudo o que impede sua glória. Ajude-me a usar meu dom para seu reino e não para meu ganho. Eu me submeto a você e peço que alinhe minha vontade com a sua. Ensine-me a fazer conforme você instrui. Ensine-me a seguir enquanto você guia. Eu sei que não estou sozinho porque você está comigo. Você nunca me deixará. Obrigado por ouvir minhas orações e me dar respostas, pois em nome de Jesus eu oro. Amém. Amado, o dom do discernimento é espiritual, não de suspeita ou crítica. Você não deve confundir ser desconfiado das pessoas com este dom. Você deve traçar uma linha distinta entre discernimento e ser crítico. Não é o mesmo que ser suspeito das situações ou das ações dos outros. Embora seja aceitável verificar constantemente os motivos dos outros, saiba que você pode não ter necessariamente este dom.
Pode ser que você esteja experienciando um gatilho de algo em seu passado. Você também deve entender que o discernimento é diferente do dom de discernimento. Todos têm um certo nível de discernimento. No entanto, um dom espiritual é uma graça para uma função específica. Se você descobrir que possui este dom de discernimento, Deus o chama de discernidor. É um chamado para assumir um ofício no corpo de Cristo. Você deve vigiar os lobos em pele de cordeiro e avisar os outros sobre eles. Seu papel é ver através das decepções. Você deve apontar as teologias erradas trazidas por falsos mestres. Sua missão é testar os espíritos por trás das informações e doutrinas que surgem. Você deve mostrar às pessoas o caminho certo a seguir. Seu dom de discernimento é para a edificação do corpo de Cristo e você deve exercê-lo. Deus fez de você uma luz e um guia, então você deve ocupar sua posição. Não deixe que o medo o impeça de fazer o que Deus criou você para fazer. Dê o primeiro passo hoje e confie que Deus o ajudará a discernir com precisão. Se você ainda está aqui, por que não compartilhar ou planejar começar a seguir a partir de agora? Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Espero que você tenha um dia maravilhoso.